Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho muito forte. Ela descobriu que o marido estava a traindo. Ele confessou para ela depois de dar, muitos motivos e tal. E o marido dela era cristão, dirigente de igreja, ela também. E o marido dela estava traindo ela com uma das irmãs da igreja. Irmãos, esse testemunho é muito forte. E quando ela começou a liberar o coração, a buscar em Deus e tal, Deus mandou ela orar pela mulher que era amante do seu marido. Eu te convido a você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Te convido a você deixar o teu like nesse vídeo, porque isso fortalece muito o nosso canal. Te peço também para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo no canal Crente Podcast, tá bom? Os créditos vão para o canal Crente Podcast. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar poderosamente ao seu coração. Então compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Eu te peço para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. Quando começou a crise ápice, o ápice das nossas crises, foi quando eu comecei meio que querer forçar ele ir para a igreja comigo. Nisso eu já tinha me batizado. Nem no meu batismo ele foi. Ele não chegou aí no meu batismo. Mas daí você largou o Larguei pagote. Totalmente. Agora você largou o parei pagote, de ir pro tudo. samba. Eu tava 1 ano e meio indo visitar a igreja quando eu parei de Parou acompanhar ele. Aí você se batizou. Aí eu me batizei, Entendi. entreguei minha vida para Jesus, me batizei e ele continuou. Nisso que eu decido me batizar, eu entendi que eu não deveria mais frequentar os mesmos lugares que ele. Então, aí que aumentou a nossa crise, porque ele ia assim mesmo. Eu achava que ele não deveria ir, só que eu achava que ele não deveria ir porque eu não ia. Então, eram as nossas brigas. E ele falava, eu não tenho nada a ver com você. Se você não quer ir, o problema é seu. Eu vou. Às vezes, mesmo quando ele não ia tocar, ele ia. Tipo, não era o grupo dele que ia tocar, ele ia pra poder se divertir, beber, essas coisas. Voltava 2 dias depois pra casa. E aí, teve uma vez que eu tava orando pra Deus abrir a porta de um emprego pra ele e tal. E Deus abriu, eu criei naquele momento que foi Deus que abriu, Porque era pertinho de onde eu morava. E era um bom salário, E aí eu cheguei nele e falei assim, Márcio, eu nem chamava ele de amor nessa época. Hoje é amor, amor, pra cá. Na época não, Márcio, eu orei, eu fiz uma campanha. Que a igreja que a gente frequentava tinha muita coisa, essas coisas de campanha, Sim. E aí eu falei pra ele, eu orei, fiz uma campanha pra Deus abrir uma porta de emprego. E olha aí, você vai trabalhar lá no frigorífico, assim. Aí ele, o problema é seu. Ele fez de uma grosseria, tipo, eu não pedi pra você orar pra mim. Porque eu falei pra ele, agora a gente precisa de ir pra igreja junto pra agradecer a Deus por esse trabalho, Então, aí ele falou, o problema é seu que você orou, eu não pedi pra você orar. E se você pensa, isso até ele conta, Se você pensa que eu vou pôr o meu pé na igreja, você tá muito enganada. Aí ele usou aquela frase bem antiga, Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Ele usou essa frase. Eu nunca vou pôr os pés na igreja. Ele já fez piada na época que os pastores ficavam olhando para as partes das mulheres. Ele falava a palavra, que é bem chula, E esses pastores que ficam olhando aí para o corpo das mulheres. Esses pastores que ficam roubando dinheiro dos outros. Ele falava assim.
Então, era a visão que a gente tinha, né? Quem não frequenta igreja e não vem de uma raiz cristã, tem essa visão. Então, ele tinha essa visão e ele achava que eu estava sendo enganada, indo para a igreja, né? Como que era você como esposa? Porque é uma situação que muita gente vive hoje, né? Aceita Jesus e o marido, às vezes, ainda não, né? Ainda tá no processo ainda, né? E como que você tentava trazer ele, assim... Eu acho que eu não tinha sabedoria. Você não tinha? Não tinha. Talvez eu não tive, assim, uma mulher que me orientou, sabe? Entendi. De, olha, vai com cuidado, né? Eu ficava, você tem que ir, senão você vai pro inferno. Então, a gente brigava por coisas assim, né? Aí, às vezes, ele ele queria levar as crianças em algum lugar que ia ter samba, ou que ia ter dia, aquela coisa familiar, né? Pelo amor de Deus, meus filhos não pisam nesse lugar, que não sei o quê. Então, eu endemonizava o estilo de vida dele e santificava o meu. Então, tinha essa... né? Então, ele não tinha vontade de me acompanhar. Eu não tinha aquela docilidade de falar, aquela sabedoria, né? Eu era bem briguentinha também, eu me irritava. Olhando assim, eu tinha uma certa razão, porque eu ficava vendo ele no bar lá embaixo, eu morava num predinho, em plena segunda-feira, 1h da tarde, num boteco jogando sinuca. Então, quando ele subia para casa, eu estava irritadíssima, porque eu queria um homem que sustentava a casa, que... né? Fizesse essas coisas. Então, ele vivia sendo desempregado. Ele trabalhava 2 meses, ficava desempregado. Trabalhava 3 meses, ficava desempregado. Eu estava sempre passando dificuldades financeiras, pedindo coisa para os meus pais, pedindo coisa para vizinho. Eu cheguei a pedir leite para vizinho, porque ele pegava o dinheiro e comprava de cigarro e de bebida. Então, a gente tinha assim... ele era bem viciado. Também. Ele era bem viciado, principalmente no cigarro. Eu lembro que ele deixava de comprar o pão dele. Ele falava, compra 2 pão para você, um para você, um para as crianças e o resto você compra de cigarro solto para mim. Era assim, né? Deus. Nessa fase a gente já estava eu já queria me separar dele. Entendi, já tava e foi quando eu cheguei pro meu pastor, eu já estava já 1 ano mais ou menos assim, batizada, né? Ali na igreja. E aí eu conversei com o meu pastor na época, falei, pastor, olha, eu tenho um casamento assim. A gente não se dá bem, e a gente briga muito, ele dorme fora de casa, vem mulheres lá na porta do meu prédio, fica interfonando, fala pro Marcinho descer. E eu ficava, tipo, como assim? Ele é meu marido, ele vai ficar batendo papo com um monte de mulher lá embaixo. Então, a gente não tá se dando bem. E já fazia alguns meses que a gente não tinha nem mais relação, né, do casal. Falei, olha, a gente não se toca, já vai fazer já mais de mês. Eu não tenho vontade, eu não tenho prazer nele. Eu ouço a voz dele. E aí eu falei pro pastor assim, nessa época eu tinha tanta falta de sabedoria, eu já cheguei a orar para que ele não voltasse para casa, para que acontecesse um acidente. Meu Deus. Eu tinha assim tanta raiva quando ele chegava em casa. Ele era grosso com as crianças, um moleque. Ele usava as crianças para me atingir. Ele sabia que era uma das brigas também. Então, assim, a gente veio desse contexto muito destrutivo, tanto, né, para nós como casal, mas os meus filhos, eles eram pequenos, mas, né, hoje como psicanalista eu entendo que eles vivenciaram um trauma, né, de um pai. Por isso que a gente não pode tentar resolver as coisas sozinho, né? Sempre que a gente vai passando alguma dificuldade muito complicada, é bom você se ajuntar, estar perto de alguém para te orientar, não é verdade? Sim. Isso aí, às vezes, se você tivesse alguém que te orientasse ali a como você conduzir ali o seu relacionamento, a como ser aquela esposa que edifica, aquela esposa que pudesse convencer o seu marido não com palavra, mas com atitude ali na época, né? Talvez seria diferente, né? Talvez seria diferente. Talvez a mentalidade dele talvez poderia mudar ali, né? E nem todo mundo está preparado para escutar isso. Nem todo mundo. Quando eu vou conversar com mulheres, eu também mostro esse lado da tolice. Tudo bem que eu era uma jovem, eu tinha entre 20 e 22 anos, né? Mas se eu tivesse chegado numa mulher da igreja, né, tivesse conversado com a Dani, na época você era de lá, né? Tivesse conversado com alguém, né, e falado, olha, eu tô vivendo isso. Mas, num contexto geral, eu conversei com o meu pastor. Só que quando eu conversei com o meu pastor, o meu coração já estava fechado.
Entendi. Eu não queria mais aquele casamento. Então, eu cheguei pro meu pastor com esse no papel, assim, eu quero me separar, eu posso. Aí eu já cheguei assim, eu nem sou casada no papel, a gente só mora junto, né? A gente mora junto tanto tempo. Aí ele falava assim, ele é violento com você? Eu falei, não, não é violento. Ele te maltrata de forma assim que te adoece? O pastor Rodrigo foi muito sábio. Também, antes de dar o aval dele, o que ele pensava sobre isso. Falei, não, nesse sentido não, a gente só se irrita. A gente está se odiando no sentido de coisas pequenas. Então, a gente está perdendo o prazer. Eu estou perdendo o prazer de estar com ele. Eu não quero mais estar com ele. E aí, ele falou, então... Aí, ele leu lá, que eu sempre me esqueço desse versículo, que eu acho que é em Romanos. E fala sobre a mulher crente não... Sobre o abandono? Se o descrente consente em estar casado, né? E a outra parte é crente, então ela não separa. E vice-versa, que também tem para os dois. Né? Se a mulher é descrente, mas o homem é crente, mas o descrente consente em estar casado, então não separa. E ele leu para mim isso. Ele falou assim, o Márcio quer separar de você? Eu falei, ele nunca falou que vai embora de casa, ele nunca falou que quer separar. Quem quer separar sou eu. Então ele falava, então você não separa, porque através da sua vida ele vai ser santificado. E eu não sabia como que ele vai ser santificado se eu odeio ele. Como que eu vou fazer para esse homem ser santificado, né? E aí foi quando ele me orientou, falar assim, todas as vezes que vier um desejo forte no teu coração, eu odeio ele, eu quero que ele vá embora, eu quero que ele suma, eu quero que ele morra. Até aqueles pensamentos bem pesados vinha mesmo, e eu falo isso, infelizmente, eu pensava sobre isso também. Para que ele desaparecesse. Para eu não ter que resolver um problema, né? E ele falou, toda vez que vier esse sentimento ruim, você ora. Dobra o joelho, faz o que você estiver fazendo, você para. E ora e fala, Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. E assim eu fazia. Fiz assim durante meses. E aí um dia, ele dormiu 3 dias fora de casa. Tipo, ele saiu na sexta e voltou na segunda. E quando ele voltou já querendo se separar de mim. E aí, pra mim, foi a resposta que eu procurava. Porque eu não precisei de resolver esse problema, né? Então, ele até ficou meio assim, olha, melhor... Ele já chegou em casa assim. Juliana, eu não vou dar satisfação de onde eu tava. A gente não se dá bem. Você não precisa saber onde eu estava, eu também não quero saber o que você fez nesses 3 dias. A gente não se gosta mais, então é melhor a gente cada um pro seu lado. Aí ele ficou olhando para mim assim, esperando uma reação, como lá atrás, que eu ficava, pelo amor de Deus, não separa de mim. E para mim foi um alívio. Porque isso, é a vontade de Deus que ele vai embora. É porque daí já se enquadrou na palavra que o pastor tinha falado aí, né? O pastor tinha falado. Que você comentou, eu queria até citar que é importante, né? Que eu procurei aqui, é 1 Coríntios 7,15. Coríntios. Seria isso. Todavia, se o descrente se apartar, ou seja, se ele quiser sair, que se aparte, deixe que ele vá. Isso. Em tais casos, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas se ele decidiu, deixa ele ir, se ele for descrente. Mas Deus chamou, porque Deus os chamou para a paz. Isso, ele Seria leu isso, né? tudo isso para mim. Então eu obedeci, contrariada, porque eu queria que ele falasse o quê? Irmão, mete o pé. Bora, vai para casa dos seus pais, separa. Eu queria que ele falasse isso, mas ele leu essa passagem para mim e eu obedeci ali como uma nova convertida, né? Tem ensinamentos entendimentos de teólogos que até, por exemplo, o caso de você do marido não tá trazendo mantimento para casa, que quando você falou que não ele não estava mantimento. trazendo, já se enquadra nesse versículo aqui, que é o abandono. O abandono. Praticamente ele já tinha me abandonado. A violência doméstica, não tá vivendo em paz, né? Já consiste em abandono. O marido ele já deixou, já deixou aquele matrimônio, aquele casamento. Então há entendimentos teológicos, né? É bom a gente falar isso para as pessoas, sim. de que isso já se enquadra nesse versículo aqui, que é o abandono. Mas ainda assim eu decidi esperar e ele tomou o partido. Então essa separação até então não partiu de mim, ele foi embora.
E aí eu voltei para casa dos meus pais, a gente desfez tudo que a gente tinha, dividiu os móveis, uma coisa vai para você, uma coisa vai para mim, e fui para casa dos meus pais com meus 2 filhos. Nisso, o meu filho do meio já era um bebê, tinha 1 ano e meio, a outra tinha uns 6 aninhos, mais ou menos. E eu mergulhei na igreja. Fui fazer a obra com os jovens, eu tinha 21 anos, mais ou menos. Entrei pro grupo de dança, de teatro, da escolinha, coloquei meus filhos nas coisinhas que tinha na igreja, na escolinha também. E ali 6 meses mais ou menos, 7 meses que a gente estava separado, ele começou a me abordar. Ele ficava me esperando no meio do caminho, que eu ia para a igreja, ele ficava me esperando bem ali. Ele sabia, né, que era num bairro vizinho de onde eu morava, e eu ia a pé. Muitas vezes eu ia a pé. E ali ele ficava me esperando ali, na frente da padaria, Dani. Ele ficava ali. E ali ele começou, eu vou com você até a sua igreja. Eu vou com você. Aí ele queria me tocar, e eu não queria, né? Eu não queria nem ele perto, eu não queria nem que ele fosse ver nossos filhos. Você tinha se livrado de um problema peso, do piso, era um uma peso dor que ele tinha me causado, né? E ali ele ficava, volta pra mim, todo domingo, toda quarta ele ficava me esperando. Volta pra mim, volta pra mim. E eu falava pra ele, eu viro crente. Ele falava, eu viro crente, eu faço o que você quiser, mas volta pra mim. E eu falava, não quero, eu quero que você vira crente, mas não por causa de mim. Então eu fui falando isso. E isso foi passando meses. Ele até me forçou um beijo na frente da igreja. Então aquilo piorou a situação dele, pra mim, né? Então eu peguei mais asco dele ainda daquilo. E ali ele sumiu. Ficou uns 2 meses, assim, sem aparecer nem para ver as crianças. Nada. E ali a minha sogra, né, a mãe dele, me ligou. Falou assim, ô Ju, eu sei que vocês, né, não estão separados e tal, mas você é crente. Então, eu queria que vocês fossem no hospital orar por ele. E aí eu fui, né? O hospital era ali mesmo, no nosso bairro, né? E ali eu fui orar por ele. Eu não sabia ainda o que ele tinha. Ela só falou, ele tá muito ruim, ele teve uma febre alucinógena, assim, e aí eu internei ele, eu não sei o que é que ele tem ainda. Quando eu fui lá, ele teve um derrame pulmonar, água na pleura, alguma coisa assim. Então ele tava de cirurgia, ele abriu aqui, né, para poder sair toda a infecção que tinha ali. Ele ficou uns 20 dias internado. E nisso eu comecei a ir. Eu ia fui uma vez... Aí eu fui, acho que umas 4 ou 5 vezes para levar as crianças para ir lá. E convidei um casal de evangelista da igreja que eu frequentava para ir lá orar por ele também. Quando ele estava para ter alta, ele falou assim, olha, eu vou ter alta tal dia e eu vou para sua igreja. Aí eu, tá bom, mas eu não levei fé, né? Ele foi para casa e eu chamei o meu pastor, que já era outro pastor. Chamei esse pastor, que é o Ademilson Pereira. Ele foi lá visitar o Márcio na casa dele, na casa da mãe dele. Nisso que ele vai visitar, nessa visita, isso é segundo o meu esposo, ele conta que ali moveu o coração dele, do tipo assim, esse homem nem me conhece e ele veio aqui, né? Então, juntou tudo pra ele, porque eu ia pro hospital visitar ele, levava as crianças e ele fala até hoje, né? A única pessoa que não deveria ir me visitar foi. Quem estava ali comigo no dia a dia, vamos para farra, ninguém foi visitar ele. Então, juntou o pastor ter ido visitar ele, eu fui junto também nessa visita, né? Então, ele foi vendo, eu quero a minha família de volta, mas eu quero servir esse Jesus que a minha família serve. E aí ele foi. Ele estava melhorzinho, né? Depois da alta, depois dessa visita, ele foi numa sexta-feira. E nesse dia ele entregou a vida para Jesus, nesse mesmo dia. Aí até hoje, né, tem uma das irmãs que era dessa igreja, junto com a gente, que eu não sou mais dessa denominação, né? Mas tinha uma obreira lá, a Ildete, a Detinha, e ela conta, hoje ela frequenta com a gente lá na nossa igreja, né? Mas nessa época, ela fala assim, Pastor Márcio, era uma lamaceira, porque misturou lágrimas com o barro do pé dele, que ele morava numa rua de barro, né? Então ele chegou na igreja ainda, o tênis ainda estava meio com terra ali, e ele chorava tanto, que molhou muito o chão.
de tanta lágrima. E a Detinha que ia lá limpar. Ela fala, eu limpei suas lágrimas. Ela fala assim, brincando, né? Então, ali ele teve mesmo... ele fala, né, que... quando eu via ele chorando, eu pensava assim, remorso. Eu tinha uma mentalidade um pouco muito resistente. Ela tá chorando de remorso. Porque, vamos lá, ele tinha vícios. Tinha vícios. Ele era do mundo. Ele era bravo, ele era grosso. Ele tinha perdido a sua família. Sim. Né? Então existia, querendo ou não, uma alma sim, nesse sentido, sim, entendi. É uma alma que estava vazia, né? Ele estava vazio, totalmente. Totalmente vazio. E tem o contexto dele, né? De infância dele. Então, ele tem todo um contexto. Não foi criado com um pai. Então, ele não teve um exemplo de como ser marido, de como ser pai. Sim. Então, ali ele estava encontrando uma paternidade em Deus também. Então, juntou tudo ali, ele se derramou. Ainda mais estava tocando aquele louvor, né? Do eu quero de volta o que é meu. Foi bem nesse louvor que ele se jogava no chão, assim. Tem gente que pode julgar, né? Falar assim, mas você tá falando assim, mas tá com peninha, né? Só que é o seguinte, todos nós enfrentamos as nossas guerras interiores. Exatamente. Todos nós. Eu, você, todo mundo tá aqui, quem tá assistindo, todos nós. Às vezes às vezes nem você, talvez, não vai ter dimensão do sentimento que ele tinha. Exatamente. Ali, do vazio que ele tinha, que tu precisava de Cristo. Ele precisava de Cristo. Ele queria a família dele de volta, né? Exatamente. Mas ele precisava de Cristo. E a teimosia, ela nos leva a isso, né? A teimosia, infelizmente, as nossas escolhas vão ter consequências, né? Então, querendo ou não, ele pagou esse preço, né? Sim. Ele experimentou o lado para onde ele estava indo, o lado das trevas, né? Sim. O caminho de perder a família, de perder a salvação, estava indo ali pro lado onde Satanás podia tragar ele. Então, ele sentiu na alma, né? Sentiu. Então, a gente não pode julgar as pessoas. Sim, poderia falar, isso é falsidade. Como eu pensava. Eu pensava que era remorso, que ele estava ali, mas ele estava realmente passando por uma transição. Ali, um encontro, né? De um vazio buscando ser preenchido de alguma forma. Entendi. Né? Mas nessa hora ainda você estava resistente ainda, né? Total. Aí todos os domingos ele estava indo para a igreja. Aí essa igreja que a gente participava tinha um costume na benção final de pedir para abraçar. Abraça seu irmão do lado, né? Abraça Jesus que está em você e abraça seu irmão do lado. Pois ele, da onde ele estava, ele saía para vir me abraçar. E aí ele me abraçava e chorava, molhava todo o meu ombro, o meu cabelo. E eu ficava fugindo dele, às vezes, nos domingos. Era na mesma igreja que você aceitou a Cristo? Na mesma igreja que eu aceitei então, a Cristo. Todo mundo ali conhecia? Todo mundo conhecia tudo. Entendi. Conhecia, alguns era até de histórico de infância dele, que cresceram na mesma rua. É uma igreja do bairro, né? Então todo mundo ali meio que se conhecia mesmo. E as pessoas ficavam torcendo quando ele vinha me abraçar, né? E eu ficava fugindo dele. E aí ele falava, volta pra mim. Aí ele me ligava. Na época a gente não tinha celular, né? Isso foi o quê? Em 2006. A gente se casou em 2006. Eu me batizei em 2004. Ele se batizou em 2005, que foi nessa regeneração dele. E depois a gente foi em 2006. Mas ele se batizou em 2005. Então nem tinha celular, essas coisas, né? Aí ele ficava me ligando. E aí, quando que a gente vai poder conversar, pra gente poder voltar? E eu falava, para de me ligar por causa disso. Eu não quero, não vou voltar com você. Eu tô orando pra Deus te dar outra mulher. Deus vai preparar uma varoa pra você e tá tudo certo. Ele conta isso às vezes, ele fica, a mulher queria que eu casasse com outra mulher. E eu não queria mesmo, meu coração tava fechado mesmo, né? De tudo que a gente viveu, eu não acreditava, assim, que ele poderia servir pra mim como marido, mas como um homem que entregou a vida pra Jesus, que se batizou, eu acreditei ali, eu comecei a ver, né? E aí uma obreira da igreja, ela chegou um dia pra mim e falou assim, vem aqui. E me pegou, ela era nordestina, né? Bem arretada. E aí ela chegou assim, me segurou nos dois braços, no corredor da igreja, no banheiro assim, perto do banheiro. E falou assim, eu quero que você desperta agora. Você já imaginou? O Marcinho não tá vindo aqui agora? Tá.
você acha que ele veio aqui por acaso? Ele poderia entregar a vida para Jesus em outro lugar. Aí eu falava assim, ele veio aqui por causa de mim. Ela, mas você tá vendo que ele tá andando aqui com Jesus agora? Então pensa, Juliana, se você encontra uma pessoa, você é jovem, tem uma boa aparência, um jovem vai se interessar por você aqui. Ele tá no altar, ele é músico, ele tá sendo visto, a jovenzinha vai ficar de olho nele também. Daqui a pouco ele começa a namorar com uma pessoa, você começa a namorar com outra pessoa, como é que vai ser isso dentro da igreja? E eu falava, mas ele não é nada meu mais, ele só é o pai dos meus filhos. Ah, então ele aceitou a Cristo, abandonou o que ele fazia, né? Abandonou total. Ele virou crentão mesmo. Tocando na igreja, tudo? Tocando na igreja, firme lá. E você lá? E eu também. Ele tocava e eu dançava. Só que a gente não tava junto. Tudo tocava isso, lá, dava umas piscadas. Dava assim, uma piscadinha. Ele ficava, teve uma reunião de obreiros, né? Que foi a primeira reunião dele, como obreiro, né? Ele foi na van, me chavecando. E os irmãos da igreja na frente, nos bancos da frente, né? Ficava lá, olhando, torcendo. Eu, pelo amor de Deus. Né? Só que é uma coisa óbvia, né? Tava ali, eu não tinha esse entendimento, né? Era o pai dos meus filhos, né? E aí eu comecei. Mexia com você? Nada? Nada, irmão. Nada. Tava lá de boa na igreja? De boa. Eu não queria mesmo. Ele não me incomodava a presença dele na igreja. Mas eu também não sentia nada. Nada. Não sentia vontade da gente voltar, nada. Então eu via ele ali, eu ficava assim, Deus vai me dar coisa nova. Eu queria um homem novo, um homem diferente. Eu pensava em várias outras coisas, menos voltar com ele. Não era um plano meu mesmo. E aí, depois desse despertar dessa mulher, né, dessa obreira, a Eudinha, ela falou assim, então imagina a cena dos seus filhos divididos, né? E aí eu fiquei pensando, que feio, né? Não sei, mas será? E aí eu fui passar o Natal na casa da minha avó, da Assembleiana. Fui passar lá, ele ficou na casa da mãe dele, fui pra casa da minha avó, que era no interior. Não sei se vocês até devem conhecer, Itapetininga. Conheço. É por aqui, né? É perto. E aí eu fui pra lá. E fui assistir um culto na igreja dela. Era pra ser uma pastora pra pregar, porque era um evento, né, de fim de ano. E essa pastora não foi, a própria pastora da igreja foi que ministrou. E ali ela ministrando e tal, eu não estava nem ali. Por quê? Antes de eu ir para a casa da minha avó, que foi no mês de dezembro, ele tinha começado um propósito. Ele ia começar um propósito que ia começar em janeiro. Então ele falou assim, quando passar as festas, eu vou começar um propósito com os jovens, que vai começar em janeiro. Você não quer começar a fazer comigo? Eu falei, não quero. Mas você não quer nem orar? Eu não quero nem orar. Não quero voltar, não quero nem orar por isso. E tá. Aí eu falei assim, então faz o seguinte. Ele insistiu. Eu falei, faz o seguinte, quando eu voltar, aí a gente vê o que a gente faz. Quando eu voltar da casa da minha avó. Aí a gente vai passar o ano novo na igreja. Depois do ano novo a gente vê. E nisso eu tô lá na casa da minha avó, lá na igreja. E a pastora tá lá pregando. Essa pastora ficava trocando olhar comigo. Que eu sei que era o Espírito que estava nela, né? O Espírito Santo mesmo. Porque o olhar dela atravessava o meu e eu... Meu Deus, que essa mulher tá me olhando. Só que naquele momento eu tava assim... Ai, caramba, eu tava angustiada. Quando eu voltar, eu vou ter que conversar com ele. O que vai ser? Eu tava com a minha mente lá no que eu tinha conversado com ele. Será que é isso mesmo? Será que o Senhor quer? Essa mulher falou assim... Você, aí do fundo. Você tá pensando... Será que eu vou? Será que eu não vou? A resposta é sim. Deus manda dizer que sim. Que ele já transformou o coração dele. Falou assim. Meu Deus, que é mais claro do que isso, né? Aí eu fiquei vidrada ali naquilo. Eu fiquei, será que é isso? Será? Então, quando eu voltei, eu já voltei com esse entendimento. Foi Deus que falou através daquela mulher. Ela falou que a resposta é sim. Aí eu falei pra ele, então eu vou começar o propósito lá no monte com você. Só que eu acabei não começando. Deu umas coisas erradas, eu tinha filho pequeno, né? Não consegui, eu consegui ir já na terceira semana, antepenúltima semana do fim do propósito. E foi nesse momento que Deus ali
restaurou o meu sentimento, porque eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou fazer esse propósito com ele, já está no finalzinho do propósito, já estava em fevereiro já. Eles fizeram acho que 21 encontros, alguma coisa assim no monte, eu não fui em quase todos. E eu falei, eu vou subir no monte e se for a vontade do Senhor, eu peço para o Senhor colocar um amor novo no meu coração, que eu olhe para ele de uma forma diferente. E aí eu fui para o monte com ele. Nesse dia, isso é a fala dele, né? Ele tinha pedido para Deus que Deus desse um sinal para ele, que a minha resposta fosse para voltar para ele, que a minha resposta fosse sim, e que isso fosse um presente de aniversário para ele, que é o aniversário dele dia 11 de fevereiro. E nisso era sexta para sábado, porque subiam no monte à meia-noite, né? Então era do dia 10 pro dia 11. Ele fez um pedido dele, sem comunicar comigo. E eu lá do meu lado. E lá no monte, eu fui tomada, né? Eu não sei, a gente não... Coisas espirituais a gente só vive, né? Não tem nem como explicar. Então eu tava de um lado do monte, ele tava do outro, lotado de jovens, né? Tinha os irmãos tudo lá. E eu só me lembro de eu parada do lado dele, grudei no braço dele e eu comecei a entrar no mistério lá e agradecendo a Deus porque a gente iria voltar ao nosso casamento. Aí foi aquele mover, então a gente fez nesse dia do monte, a gente já desceu tomando a decisão então de como que vai ser a nossa volta. Seus filhos torciam para vocês voltarem? A minha filha entendia um pouquinho mais, né? Tinha 5 anos, tinha 6 anos. Tão pequeno. Era pequeno. Ela entendia um pouquinho mais, ela queria o pai, né? Entendi. Queria que a gente voltasse. Mas o outro tinha 1 aninho e meio, 2 aninhos. Entendi. Eles não pensavam muito, mas a minha mãe estava bem segura, assim. Minha família, né? Insegura quando a gente voltou, quando a gente tomou a decisão de voltar. Eles ficaram inseguros, estavam. Meu pai não tanto. Meu pai tinha um pouquinho mais de uma visão assim. Ele sempre falou, ele vai ser pastor. Meu pai falava. E eu falava, era quem conhecia ele não tinha como, sabe assim? Você olha para uma pessoa hoje, lógico que a gente tem uma visão mais espiritual, mas você olha para uma pessoa e não tem como. Era assim que eu via ele, né? E minha mãe também. Mas, enfim, a gente desceu do monte já tomando as decisões de como que a gente ia fazer. Então, a gente entrou num acordo que a gente ia voltar a namorar, que a gente não ia morar junto, né? Que a gente ia namorar, depois a gente ia casar. E aí, ele falou, então, eu vou lá na sua casa, vou te pedir em namoro de novo pros seus pais, como se fosse a primeira vez. E assim foi. A gente voltou, ficou esse 1 mês aí meio que decidindo de como que ia ser. Quando foi em julho, a gente casou. Aí casamos no cartório, casamos na igreja, de vestido de noiva. Aquele primeiro pastor que tinha me incentivado a orar, ele foi... Os dois fizeram, né? O que visitou ele, que foi o primeiro pastor dele, e batizou ele. E o que me batizou, né? Os dois fizeram o nosso casamento. Foi, assim, um momento muito, muito legal, assim, muito bonito, né? E da gente, da reconciliação ali, da restauração. Meus filhos foram... a Daminha e o pajem, né? Minha filha entrou como florista, meu filho levou aliança, bebezinho. Então foi um momento muito, muito bonito, assim, né? Foi simples, mas foi, nossa, agora sim, agora eu vou ter o meu casamento dos sonhos, né? Ali foi o que eu coloquei toda a minha expectativa nesse casamento, que a partir daqui vai ser perfeito. Só que não, né? Porque até a gente se entender como pessoas, porque ele se converteu. Eu também estava ali, convertida 1 ano antes dele, que não quer dizer nada, né? Mas ainda 2 pessoas ainda cheias de coisas, de manchas ainda, de traumas, né? De coisas não faladas, de problemas não falados. Então, a gente só foi seguindo a vida. E dali que a gente se casa e ele vai se aprofundando mais na obra, eu também. Aí eu fui levantada como líder da dança, da coreografia da igreja. Ele foi levantado como líder do louvor, porque ele é um bom músico, né? Foi levantado como líder dos jovens. Ele começou a ter empatia pela pregação, começou a se apaixonar pela pregação e ele começou a se entender como um pregador também. Ele, um ótimo conselheiro. Então, nós dois juntos
A gente se dá muito bem nesse sentido de aconselhar pessoas. Então ele começou a aconselhar os jovens, a gente fazia os negócios, tudo. Então ele entendeu, esse é o meu chamado. E foi conversar com o pastor viu que realmente ele tinha, né, esse chamado pastoral. Já estávamos há 2 anos, assim, casados, né, e fazendo a obra juntos. E aí o pastor enviou ele para poder fazer o estágio ali, na nossa sede na época, né. E a gente começou a nossa caminhada pastoral, né, fomos auxiliar primeiro, como pastores auxiliar, numa igreja, depois auxiliamos outra, até que viu que ele tinha a capacidade de assumir uma igreja, de dirigir, né, uma igreja, até então uma congregação pequena. Essa denominação que a gente fazia parte é uma igreja que tem várias igrejas no Brasil, né, em outros estados também. Então mudava muito a gente de lugar, né? E ali a gente assumiu a primeira igreja, ficamos um tempinho ali, acho que questão de 8, 9 meses. Foi onde o meu terceiro filho foi concebido, né? Foi planejado esse terceiro filho. A gente chama ele o Davi de filho da restauração, né? Apesar da gente já ter tido ali um tempo, a gente estava uns 4, 5 anos já casados, né? Restaurados, foi quando a gente decidiu ter o terceiro filho. E aí a gente assume uma outra igreja e assumimos uma terceira igreja. Nessa terceira igreja, o que acontece? Aconteceu algo muito, para nós, grandioso, humanamente falando. Porque até então nós éramos de igreja pequena, de 50 membros, 40 membros, né? E ali a gente assume uma igreja inaugurada, ela era nova, né? Então colocaram a gente ali como os primeiros pastores daquela igreja. E logo imediatamente, assim, na primeira semana dessa igreja ser inaugurada, que não tinha nada a ver com a gente, mas humanamente falando, a gente achou que foi a gente, né? E no caso, ele achou que foi ele que fez a obra. Mas a igreja tinha uma rádio, então pegava muito legal ali, então a igreja lotou. Tinha ali 500, 600 membros, assim, logo de cara. Que não é grande coisa, mas para nós, meramente, fragilmente, emocionalmente falando, a gente ficou deslumbrado com aquilo. Porém... Bastante um pouquinho, né? Né? Bastante pouquinho. Bastante gente, né? E deslumbrou. Só que eu estava muito ocupada com o meu bebê. Nessa fase, o meu filho, o caçula, ele tinha 3, 4 meses. E ele era um bebê bem trabalhoso. Ele tinha muitas cólicas, ele chorava muito, eu não podia ficar sentada, então eu tinha um trabalho muito grande. Eu tinha o outro que tinha 8 anos e tinha uma adolescente. Então eu tinha uma demanda muito grande como mãe, né? E nessa fase, eu não consegui ficar tão presente na igreja. Como, né, tinham 3 cultos por dia, então a demanda da igreja era muito grande e por eu ter um bebê, eu acabava ficando mais em casa. Então eu ia nessa fase, né, unicamente. Eu ia uma vez na semana e no domingo eu escolhia um horário para ir. Então ou eu ia de manhã ou eu ia à noite. E eu fiquei assim por um período até o meu bebê né, eu amamentava ainda, então eu não tinha um lugar ali, era igreja nova, não tinha, como que fala? Tipo sofá, não tinha um escritório, né, um lugar confortável para mim. Sim. Então eu ficava mais em casa, eu morava no mesmo bairro da igreja, mas eu ficava mais em casa nessa fase. E a igreja ali, como diz aí a linguagem, bombando. E isso mexeu muito no ego do meu marido, né, isso são falas dele. A vaidade sobressaiu ali. Ele fala assim que ele teve esse declínio, né? E nisso uma irmã da igreja começa a se aproximar dele, a cuidar dele, né? A ficar bem próxima. Mas ele fala que ela em momento algum deu sinais de dar em cima dele, sabe assim? Foi uma questão dele mesmo. Ele quis. Aquele ego, aquela vaidade sobressaiu a vida espiritual dele. Então ele se sentiu no direito de se apropriar da pessoa. E começou a investir ali. Começou por elogios. Olha, hoje eu vi você lá. Tava com uma roupa assim, tava bonita.
E ela era carente, ela já tinha sido casada, estava separada, ela não tinha uma vida emocional e relacional estruturada, né? Ela não conseguia ter um relacionamento, ela se abria muito comigo, a gente acabou ficando muito próximas, né? Eu levantei um grupo de mulheres de dança, ela fazia parte junto, então a gente escolhia figurino juntas, a gente ia comprar coisas juntas, a gente acabou ficando muito junto. Então ela se abria muito comigo em relação à vida dos relacionamentos dela. Então ela não tinha muita estrutura, ela falava, eu não consigo ficar fixa com um homem, e eu caio rápido, eu acabo tendo relações sexuais com esse homem antes da hora, em vez de eu não sei o quê. E eu aconselhava ela. Mas eu não sabia, jamais, né, que por detrás daquilo ela já estava enfraquecida e tendo um relacionamento com o meu marido. Então ali eles começaram um caso. Logo de início, assim, a igreja era nova e acho que com 5 meses de inaugurada, eles já começaram a ter um caso. Foi um caso bem longuinho, assim. Eles ficaram juntos. Foi logo no começo do ministério. Do ministério? Do ministério não, né? Da inauguração dessa... inauguração da igreja. Dessa igreja. E ali ele se sentiu no direito de ter um caso com ela. Mas era meramente assim, eu não desconfiava. Jamais, né? E ali ele começa a ter ali o caso dele e tal. Mas como que era o relacionamento de vocês dois? Era bem apático. Era bem apático. Eu estava sempre cansada. A vida matrimonial, no caso a vida sexual em si, era até que normal. Nada que fosse anormal, assim, que eu não deixava me tocar, nada disso. Normal. Tinha uma vida até saudável nessa área. Mas eu era sempre irritadiça também. Ele também gostava muito de jogar videogame. Então ele chegava da igreja, a gente não tinha diálogo muito assim. A gente conversava muito pouco. Então ele chegava da igreja muito cansado. Ele pregava os 3 cultos, ele cantava e tocava nos 3 cultos, porque ele também canta, além de tocar. Então eu chegava em casa muito cansado. Quando chegava em casa, ele se intocava pro quarto, ia jogar o videogamezinho dele lá e eu ficava com o resto da casa. Então eu estava sempre muito cansada também. Então a gente quase não discutia, a gente não era de brigar, mas eu ficava suportando aquilo sozinha, assim. Então ele percebia as minhas irritações e ele preferia ficar distante de mim, né? Então, assim, a gente não tinha um diálogo, a gente não tinha um tempo só para nós, a gente não passeava só nós, a gente não passeava com as crianças. Era uma vidinha, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja. Era uma vida assim. Uma igreja com 500 membros, 600 membros, não é tão pequena, né? Não. E tem uma demanda bem grande, então vocês acabaram ali colocando a igreja em primeiro lugar no casamento de vocês? Colocamos em primeiro lugar. Nessa fase, ele colocou principalmente a igreja em primeiro lugar. É porque você tinha os seus filhos, né? Eu tinha os filhos, tinha casa, né? Apesar de também... Aí meu filho foi crescendo um pouquinho, foi criando, né? Foi ficando com seus 6, 7 meses, 8 meses, foi ficando um pouquinho mais maduro. E eu também ficava enfurnada. Aí eu comecei a ficar mais frequente na igreja, né? Levantei esse grupo de mulheres, tinha os eventos, fazia os cultos de mulheres. Então, a nossa vida era igreja. Até vim conversando no carro, né? A gente esqueceu, não sei se foi você que falou, né? Aquela coisa de Deus, família, né? E igreja. Então, a gente colocou Deus, igreja e família, né? Se eu não tiver enganada, eu acho que a gente colocou igreja, Deus, família, né? Porque a gente estava deslumbrado com aquilo, igreja cheia, ficava gente de pé, né? A igreja tinha 400 lugares, ficava gente de pé, muita gente de pé, dos 3, 2 cultos ficava gente de pé. Então aquilo deslumbrou muito, né? Mas não me atingiu na questão de vaidade desse sentido. Eu só ia. Mas quem era o principal ali na demanda, e nessa época ele também dava aula de teologia. Então ele era o professor da teologia, ele era o músico, né? Ele era o pastor.
3 cultos, domingo 3 cultos, e levava os obreiros para monte e fazia propósito. Ele não existia como marido, né? Só que em tudo isso, essa irmã estava presente. Então, ela se tornou quase a secretária, praticamente a secretária da igreja, né? Então, ela cuidava muito das apostilas, das coisas dos estudos. Então, ela estava sempre em contato. Devido a muito trabalho, tinha que ter uma pessoa para ajudar. Para ajudar. Então, os domingos era folga dela. Então, da semana, ela estava todos os cultos à noite, que de dia trabalhava. Mas no domingo, ela morava na igreja. É uma pessoa que ficou muito próxima, né? A princípio, com o coração mesmo, de fazer a obra, né? De estar ali, de ser prestativa. Eu sei fazer, eu entendo, né? E ela entendia das coisas, então ela começou a cuidar dessa parte. Então ali eles ficaram bem mais próximos, né? E eu comecei a reparar, já estava já há um tempo já acontecendo, mas eu achava que o meu marido seria uma pessoa incapaz de fazer por causa de todo o histórico. Então assim, ele lutou por mim. Ele lutou por esse casamento. Eu cheguei a pensar, sei lá, tem um olhar estranho entre eles. Eu cheguei a pensar, tem um olhar estranho. Ah, mas só que não. Com certeza não. Eu ficava assim na minha guerra interna. Eu voltava para casa com aquilo. Ficava, será? Não tem coragem. De tudo que a gente já passou, da forma como ele tentou me conquistar, né? E tudo que ele conquistou, né? Ele não vai ter coragem, imagina, é um homem de Deus. Olha a pregação desse homem, imagina. Não tem coragem, não. Então, eu ficava nessa... Aí eu acabava me relaxando, deixando mais à vontade, né? Ficava, não é nada. Mas quando a gente estava para se despedir dessa igreja, nós estávamos sendo transferido para outro estado, né? E aí a gente fez, acho que umas 3 despedidas desse lugar. E ali nas despedidas eu comecei eu acho que é ela que gosta dele. E eu comentei isso com ele. Falei assim, amor, eu acho que ela gosta de você. Tão inocente, né? Aí ele, você acha? Eu acho que enquanto a gente estiver por aqui, eu vou começar a ficar mais presente nessa área aqui da igreja. Eu vou ficar nessa área. Eu vou ficar junto com ela, porque eu tô sentindo que ela tá muito assim, próxima de você. Ele, não, é impressão sua. E ali já tava já uns 6 meses. Junto já. Meu Deus. Que aí, hoje que ele me conta, né? Naquela época a gente já tava já uns meses já juntos. Que se via toda semana. Se viam toda semana. E nisso a gente foi embora, fomos para outro estado. E tava lá fazendo essa parte de transferência, procurando casa, não sei o que lá. E ela chegou ir lá visitar ele lá no estado. Foi atrás? Chegou aí também. Mas isso eu soube só na confissão dele. Ah, tá. Você não viu, né? Não vi, né? O caso tava tão, assim, profundo, né? Enfim, passou alguns meses que a gente já tava lá. E eu comecei a apertar, porque eu comecei a ver ligações. Telefonemas. Eu falava, mas por que ela tá te ligando? Você tá doida? Ela não tá me ligando. Aí eu ficava, mas eu vi o número aqui. E eu ficava, será que eu tô ficando doida? Acho que eu tô ficando doida. Aí eu começava a me questionar também. Porque o homem, quando ele quer ser convincente, né? Consegue até deixar a mulher pensando que ela é uma maluca, né? Então, a forma como ele falava, eu ficava, não, então eu tô doida. Aí a gente descobria outra coisa. Aí via conversando no Facebook. Aí nessa época já tinha o Facebook. Aí quando eu entrava no Facebook, tava tudo apagado. Eu ficava, mas por que apagou? Eu vi que tava conversando com ela. Aí comecei, tá acontecendo alguma coisa? E aí ele se sentiu pressionado. Isso foi poucas vezes, não era sempre. E eu nunca quis brigar. Porque a gente já veio de um contexto difícil. Então eu ficava assim, se eu pressionar demais e ele brigar, a gente tava vivendo estável. Um casamento estável. Sem brigas, mas sem muitas emoções. Sem romantismo também. Normal. Aquela coisa de casa, igreja, igreja, casa. Mesmo lá nesse outro estado. A gente já não era dirigente. Ele estava como auxiliar da sede principal do local. E ali a gente estava vivendo normal. Foi quando ele que me conta, ele fala que ele começou a se sentir pressionado. Né? E a própria palavra começou a esmagar ele. Aí ele chegou em mim e falou, você está pronta para ouvir uma coisa que eu tenho que te contar?
Quando ele me falou isso, eu já pensei. Só que antes disso, eu já tinha orado para Deus, porque nisso que eu estava desconfiando, alguma coisa está acontecendo. Eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, se aconteceu alguma coisa, se ele teve a capacidade de me trair, ou pelo menos, talvez ele esteja somente trocando mensagem ou alguma coisa assim, seja o que for que ele fez, eu perdoo. Eu já tinha colocado isso no meu coração. Porque, no fundo, eu achava que não tinha capacidade de ter me traído de fato. Pensava, acho que só flertou, só um flerte, só alguma coisa assim, mas mesmo assim iria me magoar, né? E quando ele me contou que não foi apenas, né, uma traição, mas foi um caso que ele teve, aí eu fiquei, e agora? Eu posso ir embora, porque ele mesmo me falou. Ele falou assim, ó, agora com tudo isso que eu te contei, me contou de uma forma bem... assim, friamente, porque ele é mais calmo, né, para falar. Ele falou, eu não quero te perder, de novo. Mas se você achar que você quer ir embora, você tem respaldo bíblico. E aí eu fiquei, o que eu faço agora? Então começamos um processo de eu fico ou eu vou embora? Nossa, e de novo a decisão ficou para você. Ficou para mim. Meu Deus. Ele me mostrou tudo, ele deixou o celular comigo, ele me mostrou todas as mensagens. Ele falou, fica aí com o celular, pode investigar e tudo. Eu não apaguei nada, e realmente ele não apagou nada. Eu li tudo que ele conversava com ela, os planos que eles tinham até de me deixar. Tinha plano até de me deixar. Não, eu vou ver, vamos, a gente espera eu estabilizar, eu vou colocar ela de volta para São Paulo... E aí a gente vê, segue a nossa vida, mas eu também vou deixar o pastoral, vou deixar a igreja, assim, nesse nível. Ele estava tão... Mas assim, ele te explica hoje o que levou a chegar a esse nível, assim, né? Ele explica, mas eu acho que nem ele mesmo sabe assim. Uhum. Hoje a gente chegou num consenso, que foi até por isso que eu fui estudar, né? Para poder entender a mente dele, assim, o que aconteceu. A autoestima dele era muito baixa. Então, quando ele vê alguém que, assim, idolatrava ele, aquilo mexeu muito com ele. E da minha parte, não tinha essa idolatria. Pra mim, ele era normal. Era o pai dos meus filhos. Então, não tinha aquela coisa, uau, marido, como você é demais. Não tinha isso. Agora, da parte dela, tinha. Uau, pastorzão, elogios, né? O senhor é demais, porque, nossa, eu sonhei com o senhor, tipo coisas assim. Uhum. Então, aquilo foi mexendo com ele, né? Você vê que são detalhes, né? No casamento que muitos deixam passar. Muitos deixam passar. São coisas tão pequenininhas, né? Que a gente deixa passar. O momento junto. Desde o momento junto até você falar, você pronunciar palavras pro seu cônjuge. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. E são coisinhas que a gente fala, você vai ver o tamanho do negócio que ficou. Do rombo mas que faz. Ele fica por conta de coisas pequenininhas, né? Pequenas. A começar pelo fato de vocês não... o trabalho que vocês realizavam na igreja. Deixava em primeiro lugar. Eu sei que traição não tem explicação, não tem assim uma justificativa, né? Tem, lógico, tem a parte do caráter, né? É uma coisa muito egoísta de se fazer, né? Uma pessoa que trai, ele fala isso, eu fui egoísta, eu estava pensando em mim, no que eu iria sentir e no que eu iria viver aquele momento. Eu não pensei se você descobrisse, eu não pensei no que Deus ia pensar de mim, eu não pensei na moça, se a moça ia se apaixonar por mim ou não. Queria saber de mim. Aí ele fala assim, o que eu queria viver. Então eu tava ali, né, ele falando, eu tava ali no ápice, tipo, né, eu sou o pastorzão, eu sou visto, as pessoas me amam, todo mundo gosta do meu trabalho, todo mundo me elogia, essa menina tá nos meus pés, então eu sou o cara, né, basicamente isso que ele foi viver. E ele fala que cada vez que ele saía ali de um encontro com ela, ele se sentia sujo, se sentia indigno, ele não conseguia olhar na minha cara. Ele fala, muitas vezes eu entrava com tudo pro quarto,
para eu não olhar na sua cara. Eu não conseguia. Como que eu ia olhar para a cara da minha mulher, que eu acabei de sair da cama de outra mulher? Então, às vezes eu via ele assim, não queria falar comigo, né? Não me destratava, mas também não... Mas estava saindo da cama da outra mulher, né? Meu Deus. Então, ele falando isso. Então, a confissão, eu fui entendendo, eu fui ali. Mas o processo do perdão foi uma coisa muito, muito difícil para mim, assim. Eu fiquei um tempo doente, né? Depois que ele confessa tudo, eu comecei a aceitar, a continuar nesse casamento, olhando para o meu histórico também. Para o meu histórico de vida ali, de quando a gente começou, de toda a nossa história da restauração, os nossos filhos, o meu terceiro filho, que foi tudo planejadinho. Então eu olhava para a nossa família, de tudo que a gente tinha construído, ficava, vai acabar assim? Né? Então eu vou tentar olhar para quem ele é. Isso, eu tive esse pensamento sem ter conversado com ninguém, era uma coisa minha. Então eu comecei a pensar nele, ao invés de só pensar em mim, no que eu estava sentindo. Eu sentia raiva, eu sentia nojo, eu queria que a menina morresse. Eu fiz planos de ir lá na cidade dela, pegar ela na porta do trabalho e chamar 2 amigas minhas e a gente dar um pau nela. Eu pensei tudo isso. Pensei numa vingança bem... Mas só ficava planejando, né? Mas, enfim, depois quando isso foi meio que... A adrenalina foi baixando, né? De tudo. Eu comecei a olhar pra ele, do tipo assim, por que que ele fez assim? Por que que ele teve essa capacidade? Da onde saiu isso? Eu comecei a olhar pra ele como pessoa. E aí eu ia pra palavra, né? Perdoar os inimigos, né? Orar pelas pessoas que te fazem mal. E ali eu falei, ele me fez mal, mas eu tinha amor por ele. Então eu vou amar ele no sentido de começar a enxergar o dentro dele, a mente dele. E ele dizia, né, que ele me amava, que ele queria sim ter feito aquilo, porque ele quis, mas que ele queria a redenção, ele queria, né, o meu perdão. E ali a gente começou num processo novamente, num monte, num propósito no monte novamente. Tudo na nossa vida foi no monte, né? Nossa restauração foi no monte. E aí ele me fez o convite também. Vamos orar no monte? Vamos orar no monte. Quando ele começa a orar, ali ele também expunha, ele colocava o coração dele assim para fora. Então ele falava com Deus, pedindo perdão de tudo, das coisas que ele estava fazendo, que ele tinha feito, e que ele ainda tinha vontade de fazer. Porque foi essa exposição das orações dele que começou também a mover em mim. Porque aí ele falava para Deus em oração, mas segurando na minha mão. Ele falava, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz com a minha esposa, isso, aquilo, outro, e pelo que eu ainda tenho vontade de fazer. Aí quando acabava as orações, eu falava para ele, mas você ainda tem vontade? Aí ele começou a ser sincero comigo. Começou a ser muito sincero. Ele falava assim, amor, eu te amo. Você é a mulher da minha vida, mas eu não consigo ter só o olhar para você. Eu sou doente, eu acho. Não sei o que eu tenho, eu não sei. Eu fico com vontade de olhar para outras mulheres. Eu não consigo pensar só em você. Eu queria desejar só você, mas eu tenho eu não sei o que fazer. E conforme ele ia confessando, eu ia... O que eu faço agora? Ele está expondo o coração dele para mim. Eu vou julgar? Eu vou criticar? Eu vou ficar isso? Então eu vou ajudar ele. Aí eu falava, então é melhor você, toda vez que você tiver desejo de olhar ou de falar, de mandar mensagem para alguém ou para outra, para a mesma moça, você fala para mim, eu não vou te julgar. Vamos fazer aqui um voto, né, de fidelidade mesmo. Todas as vezes que você sentir que você vai enfraquecer, você fala para mim, a gente sobe no monte, a gente dobra o joelho na nossa cama, a gente ora lá. E assim foi. A gente meio que fez uma aliança, né? Então eu me tornei uma esposa confiante para ele. Parece ser difícil de entender isso, mas, por exemplo, esse pecado dele foi alimentado durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Porque ele não tinha coragem de confessar, né? Do tipo, eu não consigo ser fiel, porque parece... Eu tenho vontade de incontrolável.
Mas você pode ver, desde do namoro já dava esses sinais, né? Ele já tinha namoro. esses sinais. Então foi alimentando. Exatamente. E chegou a esse ponto de ele mesmo nem saber o que fazer com ele mesmo. É o que o pecado faz com a gente, né? Ele se torna escravo do pecado, né? Escravo do pecado, exatamente. E ele fala, eu fui um escravo do pecado. Porque, de fato, ele teve um caso com essa moça, mas ele ainda tinha alguns contatos, né? Ele ainda tinha de conversas com outras pessoas também. Com essa, ele me traiu de corpo mesmo, fisicamente. Mas ele ainda tinha trocas de mensagem com outras pessoas. Com outras mulheres também. De elogiar, de falar bobeirinha, de pedir foto. Tinha tudo isso ainda. Meu Deus. E aí ele, toda vez que acontecia alguma coisa, passava meses, tempos, aí ele confessava uma coisinha. Ele foi confessando. Mas, propriamente, o processo dessa traição, dessa descoberta do caso que ele teve com essa moça, aquilo que começou a acontecer no meu coração, a disposição de perdoar ele também e de me libertar daquilo, porque perdoar um marido é difícil, é muito difícil, mas perdoar a amante é mais ainda. Então, todas as vezes que eu sentia ódio dela, aí eu lembrava do que tinha acontecido. Então, eu achava que eu tinha perdoado ele. E isso foi um processo de uns 2, 3 anos. Eu não conseguia me esquecer dela. Então, quando aparecia alguém com o nome dela, eu lembrava dela. Parecia uma coisa que eu estava em volta de pessoas com a lembrança dela. Aparecia um monte de irmã com o mesmo nome. Um monte... mas assim, toda vez tinha o nome dela. Aí, eu até falo para as irmãs, né? Quando eu vou contar o testemunho. Eu ia chamar a irmã, né? Eu ficava assim, irmã... Ô, irmã, vem aqui. Eu não conseguia falar o nome. Que era o mesmo nome dela. E teve um caso também nesse processo de uma moça, na época a gente era auxiliar, né, do pastor dirigente lá, e só que ele não era casado, ele estava separado por causa de traição. Ele traiu a esposa não perdoou, mas ele continuou pastoreando e ele era o nosso líder. Então a gente também vem de um histórico espiritual que as nossas lideranças também vem de um contexto de traição e de outros casamentos, né? Um dos motivos da gente ter se desligado desse ministério também. E esse pastor que estava nos dirigindo, durante esse processo que ele me confessou, que eu estava tudo nessa luta, ele também estava separado da mulher. Meu Deus, que coisa. E aí ali a figura pastoral... Aí, né? Exatamente. A figura de mulher da igreja era eu. Né? Aí esse pastor, que era o diretor, ele falou assim, pastora, me ajuda a atender as mulheres, porque sabe que eu tô solteiro, não sei o que. E eu comecei a fazer atendimento. E um dos primeiros atendimentos, logo, né, depois desse processo, foi uma mulher que me procurou para falar que ela era amante. Aí ela falou assim, olha, eu tô aqui, eu preciso confessar para alguém, e eu senti em você essa confiança, que eu preciso de confessar para alguém que não vai me julgar. Eu não tô acreditando. A irmã veio pedir conselho para você e ela era amante. Ela era amante e de um pastor. Meu Deus. E de um pastor. Só que ela não era da obra. Ela não era da obra. Ela era membro, assim, Sim. da igreja. E quando ela começou a me contar, eu com um olhar, assim, muito singelo para ela. Só que a minha mente ficava assim, meu Deus, o que eu vou falar para ela quando terminar? O que eu vou aconselhar ela? Eu, de fato, hoje, agora, para falar aqui, eu não lembro o que foi que eu falei para ela. Porque foram tantas coisas assim, qual foi o conselho que eu dei para ela? De fato, eu não consigo lembrar. Eu só lembro da gente se abraçando, eu orei com ela abraçada. Eu tive que amar ela. Aí eu falo até pro meu marido, eu falo para as pessoas, eu falo assim, quando eu aconselhei ela, eu comecei a pensar na moça, que foi a amante dele. Por quê? Eu sei, é mau caráter, teve pontos, assim, momentos que poderia ter saído, ter fugido, né? Ter negado, ter dito não, poderia, mas escolheram fazer o errado.
Mas atrás disso tudo tem as suas feridas, né? E o que me ajudou a começar a ser liberta de tudo, de todo ressentimento, de toda a mágoa, de toda aquela coisa que estava me pesando. Eu fiquei magra, eu fiquei doente mesmo, assim, respiratório, da respiração, porque eu não respirava. Dia e noite eu pensava naquilo, então a minha respiração começou a ficar ruim. Essa era uma dúvida que eu tinha que perguntar pra você. Você parece ser uma pessoa que, vê se eu estou errado ou se eu estou certo, que não deixa o ambiente parece que não te afeta muito. O que acontece ao seu redor? Ensaio, eu atuo bastante para não ferir, porque os meus filhos, eles não foram atingidos por essa descoberta. Eles não souberam, e nessa época o meu irmão morava comigo. Porque eles as coisas não aconteciam, souberam. né? E você... Eu guardava. Você recebia, assim, essa dá a impressão que com tanta calma. Parece. Eu acho que por isso que eu adoeci fisicamente, porque aí somatizou, né? Ah, então. Porque eu não coloquei pra Gerou fora. um problema aí, então. Gerou um problema interno, né? Eu vivia cheia de manchas pelo corpo, o cabelo caindo. A minha pele, né? Tá aqui que eu tô com maquiagem. Mas a minha pele é cheia de cicatriz aqui. Eu tenho muitas cicatrizes. Acho que dá pra ver, né? Eu tenho muitas cicatrizes, mas foram acnes emocional. Eu tive. Meu Deus. Estourou muito, criava pulso, criava ferida do nervosismo. Eu fiquei sem voz durante muito tempo, então somatizou. Ninguém entendia o que eu estava vivendo, porque eu não falava, eu estava sempre assim. Eu passava as camisas dele, eu estava fazendo comida e estava passando por tudo. Né? E aí, a partir desse momento que eu atendo essa moça e tal, eu comecei a pensar assim, e se eu me colocasse no lugar dela? Digamos que eu fosse a amante. Se eu tivesse a vida dela e encontrasse alguém que, sei lá, que eu me identifiquei, de repente, será que eu também não cairia nessa cilada? Né? E aí eu comecei a me colocar assim, meio que no lugar dela também, me colocar no lugar dele. A Nívia Soares foi pregar nessa igreja que a gente estava ali. Ela louvou e ela foi louvar e ela ministrou. E durante a ministração, ela começou a falar, ela falava muito sobre perdão. Muito sobre perdão. E ela falava assim, quem você pensa que é para não liberar perdão? Olha você, né? Olha para você, quantas vezes você precisa de ser perdoado por Deus? Né? E começou a ministrar algumas palavras e aquilo eu fiquei, caramba, eu vou ter que perdoar essa menina, eu vou ter que perdoar. E teve uma hora que a Nívia falava assim, quando você estiver de joelhos, fazendo qualquer tipo de oração, e vier o sentimento ruim dessa pessoa, que não sei o que, ora e fala o nome dessa pessoa. Fala o nome dessa pessoa, porque você orar pelos seus inimigos, a oração aproxima, e não sei o que, começou a falar sobre o poder da oração. E ali eu comecei, né, juntei com o atendimento que eu atendi a amante, fui juntando as coisas, falei, eu acho que é isso que Deus quer de mim, eu vou começar a orar por essa mulher e eu vou começar a abençoar a vida dela. Porque antes que eu não falei, assim que eu descobri que meu marido confessou tudo, passado uma semana, eu liguei para ela. Eu estava sem voz, eu estava totalmente ruim. Eu liguei para ela, mas eu amaldiçoei a vida dela. Eu saí do prumo, assim. E quando você fala, né, parece que sou calma. E nesse dia, eu me desestabilizei. Eu liguei para ela, eu falei até palavras que não é palavra de crente. Eu amaldiçoei mesmo. Falei para ela, essa boca que te abençoou durante 1 ano e 3 meses é a mesma boca que vai te amaldiçoar agora. E comecei a amaldiçoar a vida dela. Falava para ela, todas as vezes que você for traída por alguém ou alguma coisa ruim acontecer na sua vida, você vai lembrar de mim. Acontecer qualquer coisa ruim, você tropeçar, você vai lembrar de mim. Aí eu comecei a falar assim, um monte de bobeira. Pois no mesmo momento desliguei o telefone, né? No mesmo momento eu chorei, fui pro sofá. Por um acaso minha Bíblia estava no braço do sofá. Eu não me lembro se eu estava lendo antes, não me lembro. Eu sei que a minha Bíblia estava lá. E eu dobrei o joelho assim no chão e chorando lá. Aí eu peguei a Bíblia, coloquei aqui no meu colo, fiquei olhando para a Bíblia, chorando. Eu abri assim, de qualquer jeito assim. E saiu numa palavra lá que a vingança era de Deus.
né? Que ele vingava, que a justiça, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu fiquei, ai meu Deus, de alguma forma eu entendi que eu tinha que pedir perdão para ela. E aí eu não tive coragem de ligar. Na época eu mandei SMS, que não tinha aquela coisa, era só Facebook, né? Mas para ser rápido, eu peguei e mandei um SMS pedindo perdão para ela. Falei para ela, eu retiro tudo que eu falei. Deus mandou eu te pedir perdão. Aí ela me respondeu minutos depois. Amém, minha pastora, eu te perdoo. Ela só mandou assim. Mas ela não me pediu perdão do que ela fez, né? Mas eu fiz a minha parte. Então juntou tudo isso no mesmo mês, né? O atendimento da moça, Um mês tudo no mesmo mês. Assim, Gente, eu tinha acabado de descobrir, atendi a moça, a Nívia Soares ministrou, eu já tinha ligado para ela, tudo aconteceu naquele mesmo mês. E ali eu comecei a entender como que eu tinha que orar. Não foi uma semana, não foi 2 meses, não foi 3 meses, não foi 1 ano. Eu fiz esse processo durante muito tempo.